Hoje o Brasil inicia a caminhada rumo a mais uma Copa do Mundo. O adversário é a Bolívia, frágil, mas nem sempre foi assim. O dia 25 de julho de 1993 mostra isso. Ficou marcado como o dia em que a seleção brasileira perdeu seu primeiro jogo na história das eliminatórias, quebrando uma invencibilidade de 39 anos. E mais, a derrota ainda colocou em xeque a classificação de uma seleção que viria a fazer história. A partida era válida pela segunda rodada das eliminatórias da Copa dos Estados Unidos. O Brasil havia empatado em 0-0 contra o Equador, enquanto a Bolívia havia vencido por 7-1 a Venezuela fora de casa. O Brasil defendia uma invencibilidade de 31 jogos na história das eliminatórias, sendo 24 vitórias e 7 empates, dentro de 39 anos em participações eliminatórias. A primeira partida da nossa seleção em Copas aconteceu em 54. Lembrando que o formato das eliminatórias era diferente na época do que a gente conhece hoje, né? As seleções eram divididas em grupos e a classificação saía dentro dos próprios grupos, em poucos jogos. O formato da eliminatória, da forma como a gente conhece hoje, em pontos corridos, com turno e retorno, aconteceu pela primeira vez só nas eliminatórias de 1998. E ainda dentro desse contexto, cabe mais uma observação. O Brasil não jogou as eliminatórias de 62, 66 e 74, porque era o atual campeão, né? Campeão em 58, 62 e 70. Voltando ao jogo, né? O Brasil enfrentou uma altitude temida de La Paz, do Hernando Siles, além de uma boa seleção, que inclusive chegou a disputar a Copa de 94, né? A Bolívia também se classificou àquela Copa. O Brasil foi dominado naquele jogo. A seleção boliviana, inclusive, finalizou 20 vezes contra apenas 7 do Brasil. Muitos chutes de fora da área, né? A seleção segurou bem o ímpeto boliviano até o finalzinho do jogo. O Valber cometeu o pênalti no Echeverri, mas o Tafarel defendeu o pênalti do Sanches. Parecia ser o dia dele. Só parecia. Aos 42 minutos da segunda etapa, o El Diablo Echeverri, o craque boliviano, bateu cruzado e o Tafarel aceitou. 1-0. E um minutinho depois, o PEN ampliou e deu números finais ao jogo. Bolívia 2-0. Fim de uma invencibilidade de 39 anos. Desconfiança no ar. Com a perna direita, Tafarel defende o chute de Sanches. Mas pouco depois, com a perna esquerda, ele põe a bola para dentro. Bolívia 1-0 já no final do jogo. E não era tudo. No apagar das luzes, a consagração boliviana. Penha escapa pela esquerda e faz 2-0. Além de ter sido a primeira derrota em quase 40 anos de jogos eliminatórios, foi também a primeira vez em que a seleção, depois de quase 2 anos sob o comando de Parreira, perdeu por uma diferença de 2 gols. Olha a escalação brasileira com vários jogadores que foram campeões do mundo. Curiosamente, o jogo que marcou a virada dessa seleção foi exatamente no retorno contra a Bolívia. Um jogo em que o time entrou de mãos dadas, foi um símbolo, inclusive, do tetracampeonato, né? O jogo terminou 6-0 no Gigante do Arruda. E o final dessa história todo mundo conhece.